Srila Prabhupada Lilamrita, sexto volume, capítulo Cantem Hare Krishna e lutem. Passavam-se os dias e a maioria dos devotos de Bombaim quase não podia ver Prabhupada. Eles estavam acostumados a vê-lo descer de manhã e dar uma caminhada de 1 hora com eles na praia de Juhu. Estavam acostumados a vê-lo vir saudar as deidades, dar aula e dar darshanas à tarde. Eles sempre foram muito abertos, especialmente na Índia, permitindo que qualquer pessoa o visitasse quase que qualquer hora do dia. Eles sempre os receberam calorosamente, ouviram seus problemas e perguntas com muita compaixão. De modo que estava sendo um verdadeiro trauma o fato deles não poderem vê-lo, ainda mais sabendo que ele estava bem ali. Só 2 ou 3 secretários ficavam com ele, e sempre que outros devotos entravam em seus aposentos para vê-lo, sentiam que o estavam o incomodando e saíam, na primeira oportunidade. Certa manhã, Srila Prabhupada apareceu inesperadamente no salão do templo e 2 devotos retiraram o quadro de Prabhupada da Vyasasana para que ele pudesse sentar-se. Como ele não avisara que viria, muitos dos devotos estavam ausentes, mas a notícia espalhou-se bem rápido e os devotos vieram correndo. Após o arati do Guru Puja, Srila Prabhupada falou à Assembleia dos Devotos. Disse sentir muito por não estar podendo descer com mais frequência e que ia cozinhar para todos os devotos e servi-los. No domingo, disse ele, cozinharia um banquete e convidaria todos os devotos a virem a seus aposentos. Passarei a vir diariamente ao templo, disse ele, e ficarei até às 8 para nossos darshanas e conversas, se houver algum comentário. Vamos tentar fazer isso todos os dias, e no domingo marquem alguma hora para o nosso banquete. Daremos aula à noite. O resto fica por conta do desejo de Krishna. Ele decidirá sobre o futuro. Por enquanto fica combinado assim. A humildade de Prabhupada e sua exata leitura das mentes dos devotos fizeram-nos sentir amor estático por ele. Alguns deles chegaram a pensar que Prabhupada havia se esquecido deles e que outras coisas haviam se tornado mais importantes para ele. Mas agora ele vinha para tranquilizá-los. Embora parecesse estar incapacitado, correspondia plenamente aos sentimentos de seus discípulos. Ele revelava-lhes que assim como ele os controlava, da mesma forma o serviço amoroso deles o controlava. Então Srila Prabhupada explicou a importância do Guru Puja, analisando algumas das palavras da canção que os devotos cantavam todas as manhãs durante a cerimônia. Bem, é necessário ter Prema Bhakti, disse ele. Prema Bhakti Jaha Hoete Avidya Vinasa Jate. Divya Gyana. O que significa Divya Gyana? Prabhupada explicou que era dever do Guru despertar Divya Gyana, o conhecimento superior do Eu. O Guru é adorado porque revela Divya Gyana. Como Divya Gyana nunca se manifesta para o não devoto, este pensa em si mesmo com referência ao corpo americano, hindu, muçulmano. Portanto, adoramos o Guru, disse Prabhupada, porque ele nos dá conhecimento superior. Não esse conhecimento de como comer, dormir, fazer sexo e se defender. Em geral, os líderes políticos, os líderes sociais, eles dão esse conhecimento como comer, dormir, fazer sexo e defender-se. O Guru não tem nada a ver com essas coisas. Ele tem Divya Gyana, conhecimento superior. Isto é imprescindível. Na forma humana de vida temos a oportunidade de despertar isso. Divya Gyana Ride Prakashita. E o ser humano mantido na escuridão, quando esse Divya Gyana deita sua vida a perder. Lembre-se disso. É muito arriscado deixar-se atirar outra vez nas ondas do nascimento e da morte. Ficamos sem saber para onde vamos. Isso é muito sério.
A consciência de Krishna é Divya Jnana, não é conhecimento qualquer. Portanto, lembre-se sempre dessas palavras, Divya Jnana Hridaya Prakashita. E como o mestre espiritual nos ilumina com Divya Jnana, sentimos-nos agradecidos a ele. Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasadam Nagati Kutopi. Logo, esse Guru Puja é essencial, tanto como a adoração às deidades é essencial. Não se trata de adoração vulgar, faz parte do processo de iluminação de Divya Jnana. Muito obrigado. Prabhupada não apenas lembrava aos seus discípulos que não se esquecera deles, como também lembrava-lhes que ele não devia ausentar-se do Guru Puja, nem deixar de pensar com atitude de adoração ao mestre espiritual, mesmo que este não estivesse em condição de aparecer em pessoa perante eles. Srila Prabhupada ficava a maior parte do tempo sozinho em seu quarto e durante o dia mudava de uma escrivaninha para outra para ditar o Bhagavatam, ou para tomar prasadam, ou para conversar com seus convidados. Ele estava especialmente produtivo em seu trabalho literário. Levantando-se a 1 ou 2 da manhã, ele ditava 90, 100 e às vezes quase 200 dígitos em seu ditafone. Aquilo representava mais do que toda a produção dos últimos meses. Mas ele tinha pouco apetite, não conseguia comer quase nenhum alimento sólido. E às vezes não tinha apetite nem sequer para um copo de leite. Palikadasi e às vezes Kshirachora Gopinata, um devoto bengali, eram os cozinheiros. Srila Prabhupada gostava do Shukta de Kshirachora Gopinata, feita com folhas de nim, berinjela, melão amargo, batata doce e iogurte. Certa manhã, Srila Prabhupada pediu suco de laranja, mas não havia laranjas na cozinha. Gopinata saiu correndo para consegui-la, mas ao voltar, Srila Prabhupada estava tocando o sino. Gopinata entrou disparado no quarto e disse-lhe: "Já estou acabando de fazer o suco." Após alguns minutos, como o suco não chegasse, Srila Prabhupada pôs-se a tocar o sino sem parar. Quando Gopinata finalmente apareceu com suco, Prabhupada levantou a voz zangado: "Estou doente, sem apetite, e quando sinto um pouco de fome, vocês levam horas para me trazer algo." Ele disse que não queria o suco, mas Gopinata colocou-o na mesa assim mesmo. Srila Prabhupada ergueu o copo e bebeu o suco. "Vocês me servem tão bem", disse ele tranquilamente, "e eu vivo brigando com vocês. Quando envelhecemos, ficamos rabugentos." Gopinata não se sentira mal com a reprimenda, mas ao ouvir aquelas palavras humildes de Srila Prabhupada, sentiu-se péssimo. Gopinata ficou tão emocionado que mal podia falar. Não obstante, entre balbúcios, conseguiu dizer: "Por favor, Srila Prabhupada, não fale dessa maneira. Eu cometo erros, e se o senhor não corrigi-los, quem o fará?" Ocorriam muitos pequenos intercâmbios pessoais como esse entre Srila Prabhupada e seus auxiliares, mas às vezes ele ficava mais calado e introspectivo do que eles jamais o haviam visto antes. Passava o tempo entoando a japa e lendo, e só em ocasiões especiais recebia um convidado. Srila Prabhupada concordou em dar entrevista ao Sr. Koshi, editor assistente da revista The Current. O Sr. Koshi fez uma abordagem provocativa e não reverente, com a intenção de tornar a entrevista animada. Prabhupada estava interessado em atingir muitas pessoas através do artigo da revista, mas não tinha interesse algum em lisonjear o editor
ou em fazer-lhe concessões. Especialmente nos últimos tempos, como no Pandal de Bombaim, Prabhupada usava as palavras mais simples e diretas sempre que falava. Todos aqueles que se aproximavam dele ouviam-no falar sobre Krishna e sobre a ilusão em que estavam por não aceitarem Krishna. O Sr. Koshi perguntou a Prabhupada por que ele fora reconhecido primeiro em outros países que não a Índia. Porque eles, os indianos, são tão pobres que não podem comprar diamante, disse Srila Prabhupada. Mas é preciso haver diamante. Eles são tão pobres de espírito, receberam uma educação tão precária, que não conseguem compreender nada. Educação precária? Perguntou o Sr. Koshi. Sim, replicou Prabhupada. Estão ensinando, você é este corpo. Pule como os cães e gatos, isso é tudo. Que é nacionalismo? É isso, você é este corpo. Pule como os gatos e cães. Um grupo de corvos se reúne e có. É isso que ensinam. Formem um grupo e cocoriquem. Mas você não vai encontrar a palavra nacionalismo no Bhagavad Gita. Todas essas palavras são tomadas emprestadas. Qual é então a alternativa? Perguntou o Sr. Koshi. Estamos pregando internacionalismo, disse Prabhupada. Todos são bem-vindos. Venham todos para a consciência de Krishna, cristãos, hindus, africanos, muçulmanos, todos. Esta é a verdadeira organização das Nações Unidas. Se eles estivessem pensando, sou americano, por que andariam atrás de um pobre homem indiano? Os indianos são conhecidos fora da Índia por viverem na miséria. Isso é verdade, mas na realidade não somos miseráveis. Se cultivarmos nosso próprio padrão de conhecimento, o Bhagavad Gita, seremos os mais ricos de todos. Podemos dar essa dádiva ao mundo inteiro. Prabhupada disse ser lamentável que os intelectuais e políticos fingissem ser estudantes de Bhagavad Gita sem sequer conhecer a diferença entre corpo e o dono do corpo. Eles desconhecem inclusive as primeiras lições do Bhagavad Gita. Então qual é a solução? Solução? Gritou Prabhupada. Aprenda esse conhecimento. Mas eles não querem fazer isso, disse o Sr. Koshi. Por isso irão para o inferno, disse Prabhupada. O que se pode fazer? Se você quer cortar sua própria garganta, faça-o. Quem poderá salvá-lo? Mas nosso dever é, não cometa suicídio. O Sr. Koshi passou a defender o beber de chá preto e café. Não conseguia aceitar que tais coisas fossem pecaminosas. Prabhupada explicou que chá preto e café eram tóxicos. Mas existem muitos milhões de pessoas como eu, disse o Sr. Koshi. Milhões de zeros não significa um, disse lá Prabhupada. Zero é zero. Se você tiver 7 milhões de zeros juntos, não obterá o número 1. O Sr. Koshi também quis perguntar a Prabhupada por que ele dava tanta atenção apenas a Krishna, já que havia centenas de deuses no panteão. Mas Prabhupada cortou-lhe a palavra. Em seguida, o Sr. Koshi quis saber a respeito da controvérsia da lavagem cerebral. Fizeram muitas acusações, disse Prabhupada, mas o caso foi resolvido no tribunal. Mas o senhor não precisa do reconhecimento de nenhum tribunal, precisa? Perguntou o Sr. Koshi. Você precisa, replicou Prabhupada rindo. Eu não preciso, você precisa. Sim, disse o Sr. Koshi, porque senão não se esclarece a dúvida. Isso porque você depende do tribunal dos juízes, disse Prabhupada.
Nós não andamos atrás de ninguém. Nossa meta é uma só, Krishna. Isso é tudo. Sabemos qual é o nosso dever. Srila Prabhupada explicou ainda que estava surgindo oposição nos Estados Unidos porque muitos jovens estavam adotando a consciência de Krishna. Os jovens a estão adotando, disse Prabhupada. Eles estão pregando, sacrificando suas vidas. Portanto, são pessoas inteligentes, podem compreender que não devem morrer. A consciência de Krishna não é o divertimento de um velho. Não, disse o Sr. Koshi, mas o senhor é responsável por ela. Eu não, disse Prabhupada. Krishna é o responsável. Eu apenas distribuo. Meu dever é distribuí-la. Isso é tudo. O Sr. Koshi perguntou a Prabhupada se ele estava feliz com a maneira como o seu movimento se difundira, e Prabhupada replicou: porque não haveria de estar. Não estou inventando nada. Esta é minha função. Saltando de um tema para o outro em busca de um artigo interessante de se ler, o Sr. Koshi perguntou a Prabhupada: como está a sua saúde agora? Nada bem, replicou Prabhupada. A saúde boa ou má está relacionada à máquina externa. Isso não importa. É claro que a máquina estando boa, tudo é mais fácil. Isso é tudo. Fora isso, não importa se a máquina está boa ou má. O que acontece quando a máquina para? Se sua máquina para, disse Prabhupada, você entra em outra máquina. Isso é tudo. Porque deveria eu ficar confuso. Oh, a máquina se foi, a máquina se foi. Portanto, Krishna diz, você está lamentando por causa da máquina, seu tolo. Essa não é a atitude de um pândita. Sr. Koshi, como é a sua rotina diária? A que horas o senhor se levanta e que faz durante o dia? Como poderei dizer, replicou Prabhupada, faço tantas coisas. Sentindo que a entrevista já estava passando dos limites, Tamal Krishna interveio. Srila Prabhupada, disse ele, eu gostaria de sugerir que se ele quisesse fazer mais perguntas, poderia tentar respondê-las. E então, se ainda faltasse responder algo. Não, disse Prabhupada, ele quer saber de fazer perguntas sobre esse assunto espiritual. Ele me está fazendo perguntas políticas. Nada temos a ver com política. O Sr. Koshi fez pouco caso do sinal do secretário de Prabhupada e continuou fazendo perguntas. Sabe, disse ele, quando vejo um grupo de jovens como esses rapazes dançando pelas ruas, isso fere os meus olhos. Qual a necessidade de cantar? O que um cura, outro mata, replicou Prabhupada laconicamente. Não, disse o Sr. Koshi, tem que haver um objetivo por trás disso. Sim, disse Prabhupada, esse é o método de compreensão espiritual recomendado para essa era. O Sr. Koshi perguntou sobre sexo ilícito e Prabhupada replicou que só se devia praticar sexo dentro do casamento para procriar filhos. O senhor não acha que se deve dar liberdade de escolha voluntária às crianças? Você deseja dar liberdade a seus filhos? Perguntou Prabhupada. Eu é que lhe pergunto, disse o Sr. Koshi. Não, disse Prabhupada, de que adianta dar a uma criança a liberdade de usar uma gilete? Ela cortará a garganta, isso é tudo. Mas quando ela estiver mais velha, talvez, aí sim, disse Prabhupada, isso está prescrito. Depois de 16 anos, ela pode fazer o que quiser, antes disso, não. Enfim, o Sr. Koshi dava a entrevista por encerrada. Que mensagem o senhor tem a dar para o mundo? Perguntou ele a Prabhupada.
Prabhupada e os devotos riram. Essa pergunta você já fez, disse Srila Prabhupada. Após ler o Ramayana, você me pergunta quem é o pai de Sita. Eu já lhe expliquei isso. Antes do Sr. Koshi sair do quarto, Prabhupada solicitou-lhe: escreva um bom artigo. Não se preocupe, replicou o Sr. Koshi. Eu cuidarei disso. Srila Prabhupada certificou-se de que o Sr. Koshi tomaria prasada antes de ir embora. Continuaram a chegar discípulos em Bombaim na esperança de conseguir instruções diretas de Srila Prabhupada. Muita coisa podia se fazer por intermédio de seu secretário, evitando-se conversar do tipo: como está se sentindo? Todavia, às vezes, Prabhupada recebia pessoalmente determinados discípulos. Ele ainda estava envolvido, pelo menos por intermédio de seu secretário, na maioria dos assuntos importantes de seu movimento a seus líderes. E ficou sabendo por correspondência dos planos de Atreya Rishi de introduzir a consciência de Krishna em Karachi, Paquistão, e disse que os planos eram inteligentes. Assistiu a um novo filme de Adubara e aprovou. Encontrou-se com Hansadutta Swami e pediu-lhe que desenvolvesse a pregação em Sri Lanka. Aprovou calorosamente a ida de Prabhavishnu para pregar em Dhaka, Bangladesh. Ficou sabendo da necessidade de fortes pregadores em Hyderabad. E quando Sridhara Swami, discípulo de Srila Prabhupada, veio vê-lo, ele pediu-lhe que fosse para lá. Esteve com Lokanatha Swami e incentivou-o a estabelecer seu programa de viajar em carro de boi, pregando nas aldeias indianas. Lokanatha trouxera para Srila Prabhupada uma tradução Marathi de A Perfeição da Yoga, e Srila Prabhupada ouviu durante algum tempo Lokanatha Maharaj lendo o livro em voz alta. Embora Prabhupada dissesse que não conhecia a língua Marathi. Quando um pujari da ISKCON de Bombaim veio perguntar-lhe se algumas Shalagranchilas eram fidedignas, Srila Prabhupada concordou em vê-las. Confirmou que eram genuínas e deu conselhos sobre a maneira de adorá-las. Prabhupada procurava evitar, embora muitas vezes sem resultado, certos assuntos administrativos, tais como os atrasos na conclusão da obra de Bombaim. Dava para ele ouvir o barulho da obra, que às vezes era bem alto, mas era a lentidão que o perturbava. Às vezes ele ficava sentado quieto por horas a fio, e então comentava com o seu servo ou secretário, manifestando sua irritação com os atrasos da construção. Vocês trabalham com sinceridade, disse Prabhupada aos devotos encarregados da construção, mas sem inteligência. Posso perceber que essa obra não anda. Vocês acham que devo fazer vista grossa? Eu poderia fazê-lo, mas sou um homem sensato. Como poderia fazer vista grossa? Todos eles vivem dando desculpas. Srila Prabhupada analisou os diferentes líderes, encontrando defeitos em cada um deles. Concluiu que eram incompetentes para acelerar a construção. Quando Tamal Krishna sugeriu que talvez eles devessem consultar-se com o membro vitalício que era perito em construção, Prabhupada aprovou a sugestão. Sendo assim, o Sr. Mohata, engenheiro e membro vitalício da ISKCON, foi trazido à presença de Prabhupada. O sistema até aquele momento era que a companhia de construção, antes de continuar com a obra, exigia o pagamento de todas as contas relativas às fases anteriores da obra. Porém, Srila Prabhupada disse que não pagaria mais nenhuma conta até que se concluísse a obra. Só então seriam pagas todas as contas. Alguns dos devotos se sentiam mais inclinados a pagar pelo menos uma parte das dívidas
a companhia o quanto antes, para que a obra prosseguisse sem contratempos. Porém, o Sr. Mohata, gostando do raciocínio de Prabhupada, passou a lidar com a companhia de construção daquela maneira. O novo sistema deu resultados e Prabhupada ficou aliviado. Desse modo, embora estivesse ansioso para afastar-se totalmente das responsabilidades de administração da ISKCON, Prabhupada sentia que aquele não era ainda o momento apropriado. Srila Prabhupada não tinha um médico regular. De quando em quando aparecia um Kaviraj para examiná-lo e prescrever-lhe algum remédio. Mas Prabhupada não levava isso muito a sério. Ele não considerava aqueles Kavirajas muito competentes. E se o remédio era amargo, ou produzia qualquer efeito ruim, ele parava de tomá-lo. Tudo dependia de Krishna e não havia médico que pudesse reverter esse processo. Prabhupada mencionou os méritos relativos das medicinas ayurvédica e homeopática. Mas como qualquer outro tema mundano, a medicina era algo que não despertava o interesse nele. Os devotos liam jornais para ele. A maior parte do noticiário tratava da queda do partido do Congresso e das promessas de reforma do partido Janata. De vez em quando, Prabhupada comentava: esses patifes criam confusão onde quer que vão. Certa vez ele comentou: Manda Sumanda Mataya. Os conceitos deles, sejam religiosos, sociais ou políticos, são péssimos e condenáveis. A conclusão de Prabhupada: o que os tolos e patifes fazem, nisto resumem-se os jornais. Prabhupada mandou que Tamal Krishna e outros devotos escrevessem cartas e artigos criticando alguns dos artigos publicados nos jornais. No editorial de um jornal, por exemplo, um escritor criticava a educação formal, dizendo que esta corrompia a mente das crianças. Educadores e pesquisadores, instava o escritor, devem examinar a questão e sugerir medidas. Srila Prabhupada: isso significa que os patifes não sabem que o ateísmo e a educação ateísta serão sempre assim. Os próprios professores que dão as sugestões são maus. E eles são os líderes. Eles não sabem onde está o defeito. Escrevam-lhes: vocês, líderes, vocês não conhecem a causa do problema. Esta causa é Haroba Bhaktasya Kuto Mahadguna Manorete Nasati Dhavato Bahir. Sem consciência de Krishna não pode haver educação alguma, nem pode haver quaisquer boas qualidades. Como vocês não sabem disso, vivem à procura de água no deserto. Toda a educação e sua propaganda visa mergulhar o mundo no ateísmo. Embora todos tenham acesso ao Bhagavad Gita, o mais científico dos conhecimentos, transmitido pelo próprio Deus. Escrevam-lhes, dê-lhes uma bofetada, vocês não sabem nada. Outro artigo: 100 milhões de Harijans elegem um novo Messias. Citava o aniversário da morte do Dr. Amritsa, o ex-campeão de defesa dos direitos humanos da casta dos intocáveis. O autor do artigo lamentava-se pelo fato de os intocáveis, denominados Harijans por Mahatma Gandhi, serem tão tiranizados e representarem um problema tão desconcertante para os líderes e o povo da Índia. Srila Prabhupada pediu a Tamal Krishna que escrevesse para o editor explicando como a consciência de Krishna pode levar até mesmo os mais caídos.
Nós os levaremos e os levaremos de volta ao Supremo, quem quer que eles sejam, disse Prabhupada. Gandhi cometeu o erro de iniciar esse movimento Harijan, mantendo-os na mesma situação e apenas mudando o nome deles com o rótulo Harijan. Isso está fadado ao fracasso. Nada mudará se continuarem dando-lhe dinheiro de maneiras artificiais ou conferindo-lhes uma igualdade social falsa. O que precisa mudar é ele, o intocável. Mas eles não estão planejando tal mudança. Não devemos usar mal essa palavra Harijan, que significa associado pessoal de Deus. Prabhupada disse que alguns dos devotos mais antigos deviam escrever com regularidade sobre assuntos que ele sugerisse. Cada vez mais eles deveriam assumir a administração, escrever ensaios e dar palestras, transmitindo os argumentos que ele lhes desse. Procurem administrar toda a organização mundial, vocês que fazem parte do GBC, disse Prabhupada. Suponham que eu não esteja presente aqui. Administrem bem. Não façam estragos agindo independentemente, mas administrem de verdade. Como ainda estou presente, posso dar-lhes minha orientação. Não a desperdicem. Galgamos uma posição muito boa e prestigiosa. Quanto esforço! No começo eu vivia em condições muito humildes, mas agora gozamos de uma posição muito elevada. Não deitem tudo a perder, este é meu pedido. Cresçam cada vez mais, isso dependerá de seu caráter, de como se comportarem e pregarem. Todos vocês ficam admirados quando ficam sabendo que eu comecei tudo isso sozinho. Meu único bem era a minha sinceridade. Todos sabem disso, senão como isso seria possível? Os dias passavam pacificamente, com suaves e agradáveis brisas ventilando o quarto de Srila Prabhupada. Apesar de sua inteligência estar sempre aguda e alerta, sua saúde não melhorava. Bhavananda Goswami viera de Mayapur para servir intimamente a Srila Prabhupada, mas tiveram de regressar a Bengala para cumprir importantes deveres de pregação. Segundo disse Srila Prabhupada, não havia dúvida de que Bhavananda era o que dava as melhores massagens e o que melhor cuidava pessoalmente de seu mestre espiritual. Mas os deveres do servo pessoal não eram tão importantes quanto a pregação. O Pendra, que acabara de chegar para ser o servo pessoal de Srila Prabhupada, ficou surpreso de ver como a dieta de Prabhupada mudara. Ele não podia mais cozinhar o khichdi, de que Prabhupada tanto gostava. Era frequente Prabhupada nem sequer falar ao desejar algo, indicando uma ideia ou um desejo apenas com um aceno de cabeça, um olhar, um estalo de dedo ou um som como De seu quarto, Prabhupada ouvia os sons rotineiros do dia, o canto dos cucos e dos corvos, o martelar dos marmoreiros e também os sons mais distantes, motores e buzinas de carro e sinetas de bicicletas. Podia ouvir também os sinos do pujari, o búzio ao fim de cada arati, bem como os kirtanas e bhajans no salão do templo. Certa manhã, enquanto Prabhupada conversava com Tamal Krishna e Giriraj, puseram-se a tocar a canção Govinda, indicando como acontecia em todos os templos da ISKCON, que as deidades estavam agora dando o darshana matinal.
A consciência de Krishna é algo tão maravilhoso, disse Prabhupada. Estou lutando sozinho neste mundo e as chamadas pessoas inteligentes não aparecem. Elas estão atarefadas. Por quê? Se é algo realmente benéfico para a sociedade humana, por que deveria eu lutar sozinho? Continuarei tentando enquanto viver. Nada me conterá. Mas que espécie de pessoas inteligentes são essas? Continuaremos tocando Govinda, Madhipurusham, Tamaham, Bhajami. Quer as pessoas ouçam, quer não importa.